Boa noite, bons amigos. Gostaria de compartilhar com os senhores minha meditação desta noite, né? E qual foi minha meditação? Minha meditação foi como combater um monstro, não é verdade? Difícil, né? Estamos sempre como Dom Quixote, né? Em busca de monstros, em busca de grandes feitos, grandes devoradores, não é verdade? E por fim, o que acontece conosco? Acabamos sendo devorados por formigas. Por que será, né, meus amigos? Não são poucas as vezes que eu vi, presenciei, eu mesmo fiz pela minha fragilidade, em me deparar com o mal que eu mesmo tinha no coração, meus bons amigos. Isso é triste. E nessa hora, quando nós deparamos com o mesmo mal que tínhamos no coração, nossas pernas estremecem, porque estamos olhando para nós mesmos. Essa é a parte boa. A parte ruim é quando nós não reconhecemos o nosso próprio mal. Aí sim é terrível, é péssimo. Apontamos o mal do amiguinho sem saber que somos piores. Lembra daquele versículozinho do Sermão da Montanha, quando ele fala: antes de apontar o argueiro nos olhos do teu irmão, toma cuidado com a trave que tem nos teus olhos. E realmente isso é bastante corriqueiro, meus amigos. A menina ali é um pouquinho gordinha, todos apontam. Aí quando você olha para a pessoa era para ser no mínimo um deus grego, uma deusa grega. Aí ela também é gordinha. Aí no Japão se chama cara de tacho, né? Quando o queixo cai, hã? Tu não entende. Não vou fugir desse caminho, porque eu também, quando jovem, há alguns anos atrás, também andei muito nesse caminho, né? De apontar o erro do nosso amiguinho, do nosso irmãozinho, né? Sem saber que eu tinha duas traves nos olhos. Eu baseei minha meditação, né, nesse pensamento lindo que fala assim: Deus dorme na pedra, respira na planta, sonha no animal e desperta no homem. Tá falando assim, aquela pessoa que está errando, que nós geralmente estamos apontando parados assim, só parados, né? Apontando o erro dela, está mais próxima de alcançar a sabedoria e o próprio autoconhecimento do que nós que estamos lá fazendo corpo mole, parado, apenas olhando, apontando o dedo dos defeitos das pessoas como se fosse uma caixa registradora. Tipo assim, isso aqui presta, aquilo ali não presta. Isso é péssimo. Qualquer lugar que estude a sabedoria vai dizer que o soldado que está em campo de guerra tem mais valor do que aquele que não se arrisca na guerra. Mas invertemos a situação, né, meus amigos? Por quê? É mais fácil. É mais fácil estar assistindo o jogo aqui, dizer que o Tite é uma porcaria, que os melhores jogadores do mundo são uma porcaria, que ninguém presta, que tem que trocar o time e assim, assado. Sabemos tanto, né, meus amigos? E por fim, a gente se depara e se dá de encontro com o próprio homem. Temos que olhar para os céus e agradecer
agradecer quando nós nos identificamos com esse homem. Porque quando o destino se apresenta para nós com o nosso pecado e nós não o reconhecemos, meu amigo, significa que a tragédia está anunciada. Quem não assistiu o Alto da Compadecida quando o bandoleiro apareceu como um mendigo e cego e todas as pessoas escorraçaram o bandoleiro? É a mesma coisa. Escorraçamos e expulsamos nosso próprio pecado, aquilo que nos absolveria de tudo. Não nos reconhecemos ali. Não nos reconhecemos na caridade. Afinal, é mais fácil dar seu dinheiro ao pastor, não é verdade? É mais fácil gastar seu dinheiro na bebida, não é verdade? Mas quando nós não nos reconhecemos na caridade, é porque estamos no princípio do fim, né? Quando o homem se torna avarento, quando o homem se torna frio, quando o homem não enxerga mais seus defeitos, somente os dos outros, aí realmente estamos no tempo do fim, meus amigos. É triste isso. Esse mesmo verso, ele fala: Deus dorme na pedra, respira na planta, sonha no animal e desperta no homem. Quiséramos que fôssemos Pedro. Pedro era bruto, era barulhento, mas era obediente, constantemente estava sendo advertido por Jesus e simplesmente, apesar da sua força, da sua grandeza, abaixava a cabeça e obedecia. Mesmo tendo temperamento, o coração diferente daquilo que Jesus ensinava. Pedro queria aplicar a força. Mas leiam o livro de Pedro, tanto o 1 Pedro quanto o 2 Pedro, e percebam e vejam se em algum momento ele aplicou a força. Se ele somente fez o reposicionamento e saiu da direção da força e desviou para os ensinamentos de Jesus. Ali, em nenhum momento, ele colocou a sua opinião, mas colocou sim aquilo que devia ser imortalizado, que era a opinião de Jesus. Às vezes você fica olhando assim o livro de Pedro e fica abismado. Vamos fazer de novo o queixo quando cai, que você não entende. Como se, por exemplo, eu fosse... Vamos dar um exemplo assim... Como se eu fosse um carnavalesco, mas estivesse ensinando a prática da meditação que Jesus ensinava a Pedro. Tipo assim, quando Pedro começava a querer sambar, a cantar o samba, Jesus falava: calma, Pedro, não é esse o caminho. E Pedro olhava para Jesus: me perdoe, mestre, pela minha fraqueza interior. E logo escrevia a divertidazinha que Jesus tinha dado. E ficou tudo no livro de Pedro. Ele não escreveu uma vanglória sequer. Em comparação nos outros livros, os outros apóstolos escreveram as vanglórias de Pedro. Mas no livro próprio de Pedro, Pedro não escreveu uma vanglória sequer. Escreveu como ser humilde, como ser manso,
como usar a meditação, a bondade, como se anular, mas preferimos ser a rocha, né? Quando olhamos ao redor, quando vimos pessoas, só vemos rochas, olhamos assim, nossa, que rocha que você é, que rocha que você é, não é? Aí quando vem o vendaval, o diabo com os seus meteoros, percebemos que não éramos nada, que éramos pó. Isso é triste. A pior coisa que um ser pode se refugiar, meus amigos, é na dúvida. Nunca se refugiem na dúvida, meus amigos. É trágico, é péssimo. Eu escrevi aqui também, na minha meditação, um outro livrinho, né, que fala assim: se eu não for por mim, quem será? Se sou somente por mim, quem sou? Se não agora, quando? Nós temos sempre aquele bordão: nossa, se eu não fizer agora, amanhã eu vou morrer. Se eu não fizer hoje, isso assim, assim, assado. Aí corremos como um desesperado ao matadouro, não é verdade? Erros simples, coisas degradantes, serviços horrendos, não é verdade? Pela pressa. O nosso mundo precisa de urgência. Urgência sim. Tudo para nós é urgente. Mas sem pressa, meus amigos. Mas invertemos as coisas, né? Temos pressa para as coisas, mas acabamos de deixar que as coisas não sejam urgentes, não é verdade? E isso é catastrófico, né? Então, a única forma de lidar com estes monstros, lembre de Pedro. Como lidar com o monstro que era Pedro? Sem ensinar o verdadeiro caminho. Mas insistem a chocar pedras com pedras. Pedra com pedra só pode gerar o quê? Fogo e explosão. Mas eu fico triste, né? Que minhas palavras apenas entram por um ouvido e saem por outro. Mas eu prefiro falar e estar isento de qualquer culpa, de que guardar comigo o sangue dos inocentes, como está escrito. Pelo menos eu sei que eu estou isento, estou livre disso. Mas aquele que guarda no coração a verdade, né, meus amigos? Ou pior, aquele que não enxerga a verdade que está à frente dele. Tá bom, meus amigos? Então aqui eu deixo essa meditação, né? Como lidar, né, com esses monstros, né, meus amigos? Força por força, olho por olho, dente por dente. Coisa antiga, né, meus amigos?